nosso som nos conectou aqui com essa imagem, com a música que a gente acabou de cantar. E vou pedir gentilmente que vocês mais uma vez fechem os olhos, permitindo nesse momento que a sua presença esteja no seu corpo, sentindo os seus pés no chão, projetando as suas raízes abaixo da terra, permitindo se conectar com as notas dessa música, com o som da minha voz. E se assim você permitir, com as palavras deste poema. Por anos, imitando outras pessoas, eu tentei conhecer a mim mesma. De dentro, não sabia decidir o que fazer. Incapaz de ver, ouvi meu nome sendo chamado. Então, caminhei para fora. A brisa do amanhecer tem segredos para lhe contar. Não volte a dormir. Você tem que verificar o que realmente quer. Não volte a dormir. As pessoas vão e voltam atrás da soleira da porta, onde os dois mundos se tocam. A porta está aberta. Não volte a dormir. E eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar. E ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio na voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para. Às vezes o tempo é que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Vai observando como você se sente com essas notas, com esse poema, se conectando também ao seu propósito em vir a este congresso. O que daqui pode vir a sua voz. Sabendo que ela tem um tom próprio, que ela é a tua verdade. E de que forma, cada vez mais, você se dispõe a dar espaço para que ela seja falada, seja ouvida, seja sentida em cada instante da sua existência. Perceba os pés,
Perceba as pernas, o quadril apoiado na sua cadeira, o tronco. Perceba a sua coluna, pescoço, braços, mãos. Aos poucos, vá movimentando os dedos e retornando no seu tempo, abrindo os olhos. Para a gente começar a falar um pouquinho, e para mim não foi enganada, como alguns palestrantes disseram aqui, eu já imaginava um pouco do que viveríamos aqui, conhecendo essa turma. E eu trago, quando me fizeram essa proposta de trazer na prática como o Eneagrama pode ser integrado à medicina, eu me senti bastante honrada, até porque na minha história, em sendo um raio 4, muitas e muitas vezes eu não sabia como traduzir em palavras, em ações, em orientações, aquilo que eu conseguia compreender que estava por detrás daquele diagnóstico. E o Nelson já me fez um belo apoio aqui, trazendo um pouco desse sistema inconsciente e de como muitas coisas estão por detrás de um diagnóstico, o nome de uma doença. E o meu caminho, estudando essas filosofias, principalmente com a chegada do Eneagrama, me trouxe muita consciência de como trazer isso realmente para a prática. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho do profundo, né? Que a gente já conseguiu sentir. E trazendo aqui um pouquinho da minha história, como que isso foi desenvolvendo até chegar a essa capacidade de integrar aí a minha flechinha 1 nos processos, né, na organização, também a flecha 2 na doação, na entrega, que como médica, né, a gente faz. E pegando aqui o gancho da Regiane, quando a gente fala de saúde, medicina, terapias, aqui no Ocidente é bem comum associar isso à doença, né? E aqui eu trago a proposta de uma medicina da saúde, onde a gente vai progressivamente desenvolvendo consciência de saúde para que com as nossas escolhas a gente possa co-criar essa saúde cada vez mais no corpo físico, na mente e nas emoções. Então, nesse caminho, aqui essa foto de baixo, é uma empresária extremamente dedicada, competente e máquina de trabalho. Eu sempre fui muito feliz fazendo o que eu faço, eu sempre tive a medicina como vocação, mas nesse estado de máquina eu tinha um consumo excessivo do meu ser, para manter aquele processo bem raio 3, assim, né, em atividade. E aí, nesse caminho, estudando, né, eu estudei medicina integrativa, medicinas naturais, a Ayurveda, a chinesa, estudei antrologia, ortomolecular, e agora, mais recentemente, vim para essa área de neurociências. O Eneagrama chegou na minha vida, eu comecei a integrar isso na minha profissão. E o termo que eu gosto mais de todos esses que eu coloquei é apreciadora da vida, porque foi justamente isso que aconteceu. Essa máquina começou a entender, surgiu essa outra aqui, ó, que é a bailarina, né? Aí trouxe um movimento para aquela coisa meio engessada, meio dura. E eu fui recobrando a consciência mental, emocional e física do meu corpo físico. E isso foi trazendo uma verdadeira alquimia, né, Fer? Essa alquimia que vai nascendo de dentro do nosso ser quando a gente volta a se conectar e recuperar as nossas partes.
E hoje eu me vejo mais como médica nessa figura aqui, que tem ali os óleos essenciais, né, as macumbinhas que a gente de vez em quando gosta de fazer, né, o chá, enfim, todas essas questões mais naturais. Realmente eu sou muito da medicina natural, não que a gente não vá em algum determinado momento prescrever alguma medicação que seja necessária, mas eu não acredito que a saúde seja dependente de uma medicação. Eu acredito na medicina da saúde, na capacidade de autorregulação do corpo, e é isso que eu busco trazer como consciência para todas as pessoas que acreditam nessa mesma filosofia. E aqui, uma foto que eu gosto muito, né? Vocês podem perceber que a energia é diferente aqui, quando tem o Enneagrama ali por detrás, e essa ferramenta realmente veio modificar toda essa história. Aqui, quem trabalha na área médica? Quem é médico aqui? Tá. Quem trabalha na área terapêutica? Terapias integrativas? Ok, perfeito. Principalmente dentro da área médica, né, a Ana está ali, a gente tem a formação muito protocolar, né? Então, é um pouco dessa briga de como sair dessa visão engessada, estrutural, e retornar a si, muito falando dentro do que o Nelson já trouxe, que é essa questão da coerência cardíaca. Todas as vezes que a gente está fazendo uma coisa e o coração quer que a gente faça outra, isso entra em incoerência. E essa incoerência faz com que o nosso sistema fisiológico consuma excessivamente os nutrientes, os hormônios, os neurotransmissores. E aí, progressivamente, a gente vai adoecendo, muitas vezes sem saber que está adoecendo. É muito comum isso. Então, quando a gente fica nessa briga entre executar um papel profissional, que a gente teve uma formação protocolar, e o que o coração quer que a gente faça, mas a gente não sabe como fazer, por onde começar, para onde ir, a gente gera essa incoerência e, por consequência, o adoecimento. E eu trago essa pergunta: você se sente congruente com o desejo do seu coração na forma como atua na sua carreira? Essa é uma pergunta bem importante para a gente refletir, uma pergunta do meu caminho, sempre batendo aqui na mente. Porque quando a gente une essas duas forças, do poder do nosso conhecimento, né? E aqui uma 4 com uma asinha bem grande no 5, né? Então tinha todo um conhecimento científico, mas ao mesmo tempo um coração que queria, né, fazer ali um movimento mais artístico, se expressar, trabalhar com as ervas, com coisas naturais, trazer um poema, uma filosofia, uma reflexão, ir lá no profundo, né? Unindo dentro do processo essas duas forças, a gente vai gerando esse caminho de realização e a capacidade de produzir felicidade interna. A gente chama hoje aí dentro da área de neurociência felicidade interna bruta. Então é possível que a gente gere essa felicidade, trazendo um pouco de equilíbrio ali para os sistemas que o Nelson trouxe, quando a gente vai aprendendo na prática como fazer isso. Então, eu trouxe, né, para a prática do meu dia a dia esse programa, que é o Reprograme Seus Hábitos. Aqui é uma pinceladinha, quem quiser depois conhecer melhor lá no meu site, miriamecker.com.br. A gente começa desintoxicando, numa segunda etapa nutrindo, renovando e florescendo. Eu vou explicar isso melhor com os pilares. Então, a forma como eu trouxe para poder condensar essa forma de atuar como médica de uma forma prática e compreensível para as pessoas foi estruturando um programa de acompanhamento, né? Ele é um programa voltado para desenvolvimento de hábitos que são compatíveis com saúde integral. Nossa, isso passa rápido, né? Ele tem como objetivo trazer percepção e consciência da origem do adoecimento e assim promovendo o alinhamento do centro de inteligência. Então, eu proponho sempre ações práticas no dia a dia para que vão alinhar essa origem que eu consigo perceber quando a pessoa vem em atendimento e a partir daí ela vai tendo percepção e consciência para fazer melhores escolhas.
É um convite para gerar prazer e liberdade nas rotinas, nos rituais diários. Geralmente a gente associa rotina com uma coisa chata, né, que a gente não gosta de fazer. E aí aqui eu convido a pessoa a trazer, né, hoje eu estava falando até com a Márcia, né, que ela falou assim, a questão da meditação, né, Márcia, associa uma coisa que dá prazer. Então, por exemplo, no meu caso eu gosto muito da praia. Então, quando eu não estou naquela coisa de levantar e meditar, que é a minha rotina, às vezes é comum eu ir para a praia e lá eu vou fazer o meu processo de meditação, seja uma indução, uma conexão, seja que eu vou deitar na areia do mar, seja que eu vou ficar ouvindo as ondas e a partir dali me conectar. Mas é legal trazer essa percepção de trazer o prazer associado à rotina. Integra a visão da medicina integrativa e os centros de inteligência. E é um programa de desenvolvimento do instinto de autopreservação. Então, se você é autopreservação reprimido, né, esse pode ser um grande caminho para você. Ele abrange aí os níveis neurológicos, principalmente de comportamento e capacidades, mas dependendo da abertura da pessoa, a gente também pode promover mudanças no ambiente e crenças e valores. Então, quando a pessoa já está mais alinhada, já está mais equilibrada, a gente pode partir para a questão até mesmo de transição, de carreira, que às vezes chega já dentro de uma pessoa que tem esse ancoramento para fazer esse processo. Rapidamente, os benefícios que eu observo com a prática, né? Primeiro é essa questão de mudança prática no dia a dia da pessoa. Recuperação da energia física, mental, emocional, melhora de funcionamento metabólico, hormonal, a capacidade de criar autocuidado e autoconhecimento, e é impressionante como a maioria das pessoas que chegam ao consultório, e até mesmo que eu converso fora do consultório, não tem hábitos de autocuidado diário, né? Isso é uma coisa que, mesmo quando a gente tem um pouco de visão para isso, a gente às vezes não sabe como fazer e vai deixando, né? Você falou a questão da academia, faz um dia, começa toda segunda e já para, né? Então é importante a gente trazer o desenvolvimento disso como rotina, como hábito de vida. Desintoxicação e emagrecimento. Então, todas as vezes que a gente desintoxica, limpa o corpo, esse emagrecimento vem como consequência. Otimização cerebral, da concentração, da performance, aí impactando diretamente na questão profissional, né? Melhor qualidade de presença e de empatia nos relacionamentos, porque quando a gente limpa o corpo, começa a se cuidar, começa a se conectar com o nosso ser, a gente vai, por consequência, tendo menos diálogo mental, aquela coisa excessiva que muitas vezes a gente está no julgamento com o outro. Então, eu percebo que é muito, muito comum mesmo a melhora da empatia nos relacionamentos. Equilíbrio emocional, clareza de pensamentos e a reconstituição da bioquímica da felicidade. Porque todas as vezes que a gente traz para o corpo limpeza do que não serve mais e nutrição para que ele possa se ancorar, para que ele possa estar fortalecido, a gente consegue gerar essa capacidade de produzir felicidade interna. O que eu costumo usar, né, no meu dia a dia, eu sempre começo com um mapa metabólico, para que essa pessoa entenda como está a saúde dela. Então, a gente faz medidas mesmo, né? Como estão os exames de imagem, exames de sangue. E, a partir daí, a gente vai traçar o perfil por completo dessa pessoa em relação aos marcadores de saúde dela. E aí eu elaborei uma anamnese personalizada, ela é aplicada no início, no meio, no final do processo. E essa anamnese ela vai realmente avaliar os centros de inteligência. Depois eu vou trazer um pedacinho dela e em cada tópico eu avalio o centro de inteligência de uma forma geral e de forma específica, para que a pessoa traga essa consciência de percepção mesmo daquilo. Por exemplo, prioridade de tempo consigo mesmo é um item, né? Então é muito comum as pessoas pontuarem muito baixo, porque elas não têm tempo consigo. Geralmente o tempo é mais para o trabalho ou para o filho, para o relacionamento, e é muito pouco comum ter tempo consigo. Então é uma das coisas que eu mais desenvolvo junto às pessoas no trabalho. Um
protocolo de desintoxicação, que eu também faço no início do processo, alinhado à mudança de consciência alimentar, então trazendo uma consciência alimentar mais natural, porque todas as vezes que a gente se alimenta de forma natural, a gente está trazendo o nutriente de uma forma progressiva para o organismo, reconstituindo essas nossas vias. Rituais ayurvédicos e tarefas práticas. A Ayurveda, ela é uma ciência milenar, né? Então, ela traz um pouco da constituição alquímica, até que a Fer falou na palestra dela. Alguém conhece aqui da Ayurveda? Pelo menos entende os doshas? Tá, só para... A gente tem 3 doshas, que são constituições biológicas, né? Dentro da Ayurveda, o Vata, o Pitta e o Kapha. O Vata é uma constituição de ar e de éter. Então, geralmente, são pessoas que têm a tendência a ir muito para o mental. Eu vejo elas descompensando um pouco mais no centro mental. Não é regra, tá? Mas é comum. Então, a gente já fica mais alerta para essas pessoas, trazendo práticas, por exemplo, de meditação, né? Para que elas possam estar mais centradas. O Pitta, ele é uma constituição de fogo e de água. Então, já são pessoas mais corporais, instintivas, elas partem para a ação, elas têm fogo. Então, eu percebo que a alimentação descompensa muito o Pitta. Se a alimentação não estiver desequilibrada, ele tende a ir para essa coisa da ação instintiva muito fortemente. E o Kapha, ele é uma constituição de água e terra. Eu percebo, geralmente, eles mais atrelados à descompensação do emocional. Porque vai como que acumulando aquela água pela questão da estase do movimento. São pessoas que têm mais lentidão de movimento, mais dificuldade com a atividade. Então, geralmente eu trago eles para movimentar o corpo, para práticas que vão trazer circulação. Então, esses rituais diários, né, aqui não dá para a gente detalhar muito bem, mas são práticas que a gente vai trazendo. Por exemplo, a raspagem da língua. Alguém já ouviu falar da raspagem da língua pela manhã? Então, a raspagem da língua, ela faz realmente uma desintoxicação profunda. Já deixa o intestino progressivamente, se você faz todos os dias, o intestino já vai naturalmente tendendo a funcionar melhor. Só com esse hábito, você acordando pela manhã, raspando a língua, tomando, por exemplo, uma aguinha com limão, né, que também é uma coisa bem conhecida. Então, são práticas de rotina simples, rápidas, que são facilmente incorporadas e que fazem muita diferença no nosso sistema metabólico. Daí eu parto para diagnóstico do eneatipo. Eu não entro muito a fundo no eneagrama com a pessoa, mas a gente diagnostica o eneatipo da pessoa e já faz um caminho de consciência para que ela comece a estudar um pouquinho disso. E se ela estiver aberta, mais à frente a gente entra para um programa mesmo de desenvolvimento dentro das flechas e das asas. As outras ferramentas que eu utilizo são PNL, a meditação ericksoniana, a própria nutrologia ortomolecular, né? Então eu faço suplementação de nutrientes que estejam em deficiência, isso tanto pela via oral quanto pela via injetável. Então, assim, trazendo a consciência corporal, quando a gente traz essa suplementação, é muito incrível como que o corpo rapidamente responde. Ele responde muito mais rápido do que se a gente deixar aquele sistema desnutrido, se recuperando somente com o processo mais mental e emocional. Então, é bem importante essa questão da reestruturação física mesmo com a nutrição. A terapia neural, que é uma terapia de integração dos hemisférios, bem usada nessa questão do inconsciente com o consciente que você falou. A Somatic Experience, que é uma técnica que a gente faz liberação de traumas através do corpo, de observação do corpo, e a auriculoterapia. Então, esse é meio que o meu caldeirão, né, onde eu vou unindo aqui essas ferramentas, e conforme a necessidade de cada pessoa, eu vou trabalhando essa consciência dos centros de inteligência. Então, no centro de inteligência corporal, eu trabalho muito a questão da limpeza dentro de um organismo. Para que a gente possa reorganizar esses hábitos, é necessário que a gente limpe toda a toxina, ou pelo menos boa parte dela, que vem muitas vezes de anos, né? O intestino guarda muito dessas toxinas, o fígado guarda muito dessas toxinas, e é comum a pessoa ela carregar isso por anos, traumas tanto emocionais quanto físicos que se sedimentam dentro desses órgãos. Então, esse processo de desintoxicação, ele traz muita consciência corporal, inclusive trazendo emagrecimento, mais bem-estar e essa sensação de pertencer ao corpo.
Aí eu trabalho a consciência também nutricional, mudando, né, para uma alimentação mais natural, uma alimentação que seja mais nutritiva, e a suplementação, como eu falei, que eu faço tanto por via injetável quanto por via oral. No centro emocional, eu trabalho muito essa consciência do movimento e lazer, para que a pessoa retorne às práticas que trazem ela para o corpo, que dão a ela o conforto no corpo, que trazem a ela a alegria de estar conectada consigo. E o movimento, né, que é aí um grande desafio para a grande maioria das pessoas, que é fazer atividade física regular, né? É comum as pessoas começarem e daí pararem. E eu sempre oriento que você busque uma atividade que te dê prazer, para que você possa estar fazendo isso de uma forma contínua e que você possa estar criando realmente um relacionamento prazeroso com essa atividade. O autocuidado é uma das coisas que eu mais trago como percepção, a necessidade do autocuidado. E com isso a gente vai equilibrando o ciclo circadiano, que é o ciclo de vigília, sono, dia. A gente tem toda uma forma de funcionar de dia, uma forma de funcionar de noite. As pessoas que dão plantão, por exemplo, à noite, elas têm inversão disso. Elas tendem a adoecer muito mais rapidamente. Então, trazendo essa consciência, esse equilíbrio, trazendo ferramentas para o dia a dia da pessoa, para que ela tenha um sono de qualidade, para que ela tenha rotinas, né? Acorde de preferência com o amanhecer, que a gente já ganha uma energia natural do sol, né? Quando a gente acorda com o amanhecer, que ela faça essas práticas da limpeza da língua, da questão da água com limão, que ela tenha uma consciência de desintoxicar logo no amanhecer do dia, de meditar, de se conectar. Isso vai trazendo cada vez mais energia natural do corpo. E aí, por consequência, a gente melhora com a gente mesmo e melhora nas relações. E no centro mental eu trabalho bastante essa questão da clareza. Depois que a gente já fez mais essa limpeza, né? Eu trouxe 2 casos clínicos aqui para passar com vocês. E eu comecei uma abordagem mais corporal, que é geralmente por onde eu começo, né? No segundo, ela não tinha condições. A Feira até falou um pouquinho disso, quando a pessoa chega realmente em estado de catarse. Então eu comecei pelo centro emocional. Então, geralmente o centro mental a gente vai desenvolver um pouquinho mais à frente, depois que a pessoa já conseguiu ter mais estabilidade do corpo e estabilidade das emoções. Então, trago essa consciência das práticas de presença e otimização do tempo, principalmente se colocando na sua lista de prioridades no tempo. Por incrível que pareça, no nosso meio isso não é tão constante, mas nas pessoas que não trabalham essa consciência de desenvolvimento humano, é raro elas terem tempo para elas, somente para elas. Então, eu trouxe esses 2 casos, são 2 raios 9, eu atendo bastante raio 9, e ela chegou com uma queixa de instabilidade totalmente fundida com a vida da mãe, do pai, da mãe, do esposo e da filha. A filha pequena, de 2 anos, ela disse não ter tempo para nada e assumiu os afazeres da mãe por pena. Então, ela pegava as atribuições de todo mundo e, por consequência, ela não tinha tempo nenhum para ela. Muito refluxo, enxaqueca e bruxismo. Uso de codeína para alívio de dores crônicas de uma forma bem regular. Essa enxaqueca, ela vinha principalmente quando ela brigava com o marido, né, ou quando ela não dormia, porque a filha dormia entre eles. E ela conseguia sentir uma melhora disso quando ela descarregava, né? Então, quando ela dava uns gritos, ela usou essa expressão, quando eu dou uns bons gritos, eu consigo descarregar e aí alivia. Mas isso era muito raro também, né? Bem raio 9, era bem raro ela fazer isso também. Então, aquilo estava tudo acumulado no corpo, principalmente na forma de gordura, né? No último ano, ela tinha engordado 15 quilos, não pratica atividade física e desconta todas essas frustrações na comida. Nelson trouxe um pouquinho desse mecanismo aí pra gente. Desmotivada de tudo, veio indicada pela supervisora porque viu que ela teve uma queda, né, de produção no trabalho bem considerável e indicou um acompanhamento integral para ela. Então, essa abordagem, nesse caso, eu comecei realmente pelo centro corporal, trazendo aquela prática de desintoxicação, de consciência nutricional, de análise do perfil metabólico e hormonal dela, a partir daí tração de estratégia de suplementação injetável, suplementação oral. Então, nos nossos primeiros 3 atendimentos, a gente fez esse processo bem corporal mesmo.
Ela tinha estabilidade emocional para isso, né? Então, no nosso quarto atendimento, ela já chegou no processo de limpeza, e é bem comum nesse processo de limpeza as pessoas começarem a pipocar tudo, né? Então, começa a brigar em casa, começa a sentir mais dor, é a crise da cura, né? Ela agrava aquele processo de adoecimento, é bem comum o corpo fazer isso, e aí intensifica. E eu sempre já trago essa orientação para que as pessoas estejam bem conscientes disso e não desistam. Então, nesse atendimento, ela se sentindo bem estranha, com muita raiva de tudo e de todos. Então, ela acessou aí uma raiva durante o processo de desintoxicação. E a gente foi para a maca, né? Então eu fui fazer um processo com ela na maca, com auriculoterapia, com acesso a essa raiva. Ela nunca tinha percebido a raiva deste nível de consciência. E foi muito lindo porque ela conseguiu se conectar, ela chorou bastante. E uma coisa interessante é que ela voltou a ouvir os pássaros. Ela se conectava muito com os pássaros, mas há muito tempo ela não sabia nem que existia pássaros. E depois desse atendimento, ela voltou a se conectar, voltou a ouvir. No próximo atendimento ela falou assim, gente, mas como que eu pude parar de perceber os pássaros? É tão gostoso perceber os pássaros no caminho do trabalho. Então foi uma coisa bem marcante para ela. No nosso quinto atendimento, ela já é bem mais leve, desinchada, né? Todo mundo no trabalho notando a melhora. Foi promovida de setor, porque a supervisora ficou muito contente com a evolução dela. E aí a gente partiu para o diagnóstico do eneatipo e ela teve mais consciência de ação ainda a partir dessa consciência do eneatipo dela. Ela trouxe aqui um pouquinho, é um pedacinho da ferramenta, como eu falei com vocês. Então, no nosso primeiro atendimento, de uma forma geral, né, ela pontuou para o centro corporal 2. No nosso quinto atendimento, ela pontuou 8. A libido, né, deficiência de libido é uma coisa que eu recebo bastante no consultório. Então, como ela estava se sentindo muito feliz de ter emagrecido, de estar conectada com a autoestima, o esposo estava muito feliz com o processo dela, ela deu 10 no nosso quinto atendimento. A capacidade de ação, de 3 para 6. No centro emocional, ela também deu 2. E aí, no nosso quinto atendimento, ela marcou 5. Autoestima de 2 para 8, então ela se conectou muito com essa capacidade de perceber a autoestima. E aquele item que eu falei com vocês, prioridade de tempo consigo mesmo, que ela não tinha nenhuma, ela conseguiu partir para 5. No centro mental, que foi o centro que ela chegou melhor, né? Ela estava com 7, deu uma melhoradinha, ainda foi para 8. A ansiedade, ela chegou bastante agitada, com muito pensamento, reduziu de 10 para 5. E a capacidade de foco e concentração melhorou de 2 para 6. Observações importantes nesse caso é que o marido organizou uma festa de aniversário sozinho para a filha, né? Ela só teve que levar a filha no dia. E ela conseguiu se manter em dieta detox durante todo o processo da festinha da filha. Ela não fugiu em nenhum momento. Aí ela emagreceu 4 quilos, não está com enxaqueca, sem uso de analgésicos, foi promovida no trabalho e baixou um aplicativo para a mãe fazer as próprias tarefas. O outro caso, já deu, tá, ok. O outro caso, ela tem 32 anos, solteira, namorando há 1 ano e meio depois de várias histórias da Globo, como ela fala. Outro raio 9. Nesse caso, ela chegou muito afundada no emocional. Então, a gente começou realmente com uma abordagem mais emocional, aí com PNL, com a hipnose, né? Ela muito entrega o processo, ela veio realmente, assim, numa conexão muito forte. E, então, nos nossos primeiros 3 atendimentos, a gente foi trabalhando essa questão de escuta ativa, empática, né? Trazendo o corpo para ela. Ela chorava no atendimento todo. Eu acho que eu até passei... Eu passei o... Aqui, ó. Ela tem distúrbio de ansiedade, uso de antidepressivos, começa a fazer acompanhamento psicológico e ela não dava conta. Muita dedicação ao trabalho, o trabalho absorve ela completamente, a libido inexistente, não tem energia, o que deixava ela muito triste, porque o namorado é uma pessoa boa, que ela se conectava, mas ela não tinha energia física mesmo. Vou jogando tudo para frente que se relaciona a mim, sempre procrastinando. Ela chorava durante várias vezes no atendimento. Vim carregada pela minha mãe.
Então, a gente começou com essa abordagem mais emocional. E aí, no nosso quarto atendimento, ela em processo de desintoxicação, eu estava com uma frequência 369 no consultório e ela se conectou e começou a chorar. E a partir daí, a gente foi para a maca, né? Eu apliquei essa Somatic Experience, que é esse acesso que a gente faz do corpo, e ela acessou a consciência de diversos gatilhos que geravam essa procrastinação. E aí, em estado induzido mesmo, ela falou, é só começar. Depois, no nosso quinto atendimento, ela já se sentindo muito mais feliz, a libido melhorou de 0 para 7, se sentindo motivada, já não chorava mais durante os atendimentos, e aí a gente foi para o diagnóstico do eneatipo. No nosso sexto atendimento, ela traz, já sabendo que ela era um raio 9, né, mas ainda sem muito conhecimento sobre isso, estava começando o processo, essa sensação de ter o corpo realmente abduzido. E aí a gente acessou, né, em indução hipnótica, e ela foi intuitivamente para o raio 5, ela acessou essa consciência de ter se esquecido por muito tempo, né, e chorou bastante ali, liberou, e no final ela falou uma frase que eu fiquei bastante emocionada, que ela falou, é só fazer o que precisa ser feito. Bem, então, quando eu penso em medicina e cura, né, retornar a si mesmo é um caminho de reconexão que eu escolho todos os dias, acolhendo minha essência, tanto a luz quanto a sombra, eu transbordo a minha medicina. O Rafa falou uma coisa muito interessante, que é a questão da exclusividade, né, de ser único, de não ter concorrência. Eu sempre pensei nisso, quando você falou, eu me senti bem ancorada nesse conhecimento, porque a minha medicina é a minha medicina, pode ser a mesma ferramenta que outros profissionais usam, mas é a minha medicina, e eu busco me conectar sempre, cada vez mais com ela. Quando transbordo a minha verdade, crio o novo no presente, que se refletirá no futuro, integrando os aprendizados do passado. Toda entrega que você oferecer desse lugar de conexão com a sua verdade é a sua medicina de cura. Nessa frequência, a cura realmente flui sem esforço. E a gente vê coisas como aquela que eu contei aqui, né, de uma pessoa sem consciência a respeito do Eneagrama, começando esse caminho, já acessar num atendimento o caminho de flechas de uma forma bem linda. Então, quero só trazer essa última reflexão, que é uma citação muito profunda que marcou o início do meu caminho de desenvolvimento, que é o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. E o que forem teus atos, assim será o teu destino. Muito obrigada.